Aí, agora sim. Pessoal, então, vamos dar início ao conteúdo dessa semana, né? Na verdade, eu queria retomar rapidamente o que eu tinha passado para vocês na semana passada, né? A semana passada foi a semana que a gente revisou, então, né, alguns conceitos lá sobre o princípio dos trabalhos virtuais, né? Então, fizemos alguns exercícios pelo método das equações, pelo método das integrais e pelo método das tabelas, né? E a grande novidade da semana passada foi, deixa eu ver se é aqui sim, foi o exercício, né, referente à resolução de um pórtico isostático por PTV, né? Então, na verdade, era um exercício onde a gente determinava o deslocamento em determinado ponto de um pórtico, utilizando o princípio dos trabalhos virtuais. E aí a gente fez um único exemplo, né? Um único exemplo juntos numa videoaula, porém eu deixei alguns exercícios para vocês treinarem em casa, né? E fazerem como fixação do conteúdo. Basicamente, pessoal, de diferenças, né, em relação ao que a gente fazia lá para o caso das vigas, são poucas, né? A única coisa que a gente tem que retomar, né, que teve que retomar na semana passada, eram aqueles conceitos referentes ao cálculo de pórticos isostáticos, né, que a gente viu lá na disciplina de isostática. Então, como é que a gente traça os diagramas pelo método direto, para que eu consiga, a partir desses diagramas, utilizar o PTV por tabelas e chegar nos deslocamentos finais, né? Então, até uma das coisas que eu comentei com vocês, né, que um dos grandes desafios aqui não é nem o entendimento do conceito, né, da hiperestática, dos conteúdos propriamente ditos da hiperestática. Em geral, vocês compreendem, né, conseguem realizar, assim, a metodologia sem grandes problemas, sem grandes erros, né? E a maior parte dos problemas, dos erros, realmente se concentram na resolução, no cálculo da estrutura isostática, né? E foi por esse motivo que eu tinha deixado aí alguns materiais disponíveis para vocês, né, lá da isostática. E, de novo, né, pessoal, eu recebi algumas dúvidas por e-mail essa semana, até vou comentar um pouquinho elas, mas tudo que vocês tiverem de dúvidas, né, ao longo dessa semana, a gente sabe que na próxima semana já é a nossa atividade avaliativa, né? Então, tudo que vocês tiverem de dúvidas, entrem em contato comigo por e-mail nessa semana que a gente vai buscar resolver, né, todas as questões que ficaram pendentes ainda da semana, tá? Bom, e aí, nesse sentido, o que eu queria ver e mostrar para vocês, tá? Um dos questionamentos que me fizeram essa semana por e-mail, tá? Então, lá na resolução da lista de exercícios de PTV, né, tinha ficado para vocês resolverem aquele exercício final, aquele exemplo de pórticos isostáticos, né, que era o único exemplo lá da lista de exercícios. E aí, né, tudo bem, tinha a resposta, né? Então, aqui no caso, neste exemplo, a ideia era determinar o deslocamento horizontal que ocorre lá no ponto D deste pórtico, quando ele está submetido a essa única carga de 50 kN, né? E aí, né, a ideia era que vocês fizessem esse exercício como uma fixação, né, do conteúdo visto na videoaula e conferissem o resultado com o gabarito. E aí, também na semana passada, né, como eu tinha introduzido para vocês alguns exemplos também lá nas videoaulas verificados e conferidos utilizando o F-Tool, surgiram nessa semana dúvidas referentes a como que a gente lança, né, uma estrutura no F-Tool quando eu não tenho exatamente quais são os valores da seção transversal e do módulo de elasticidade. Então, até numa das aulas, né, a gente tinha lá uma seção que variava de tamanho e de geometria ao longo do comprimento da barra. Aí eu mostrei para vocês como que a gente lançava, como é que a gente considerava aquilo lá no F-Tool. Porém, nessa questão, pessoal, o que foi fornecido não foi
nem o valor assim incógnito, né? Então, normalmente nos exercícios até aqui eu dizia que o valor de EI era constante e vocês se viravam, né, em arbitrar uma sessão para conferir no F2. Mas também eu não dei o valor da geometria e do tipo de material, né? Eu não dei a geometria para calcular o momento de inércia e também não dei o tipo de material para a gente determinar o módulo de elasticidade. O que foi dado nessa questão é a informação de que todas as barras possuem a rigidez constante e que essa rigidez, ou seja, a multiplicação de E vezes I, vale 2 vezes 10 na 5 quilonewton metro quadrado. Né? Então, essa é a única informação que a gente tinha. E aí, como que a gente lança isso no F2? Como é que a gente considera isso lá no F2? Então, primeira coisa, pessoal, tá? Vou lançar essa estrutura no F2. Deixa eu abrir aqui um F2 com vocês e lançar. Espera aí, só um minutinho. Aqui. Estão vendo aí meu F2, né, pessoal? Meu modelinho no F2. Então, primeira coisa, deixa eu passar isso aqui para o outro lado para conseguir lançar direitinho. Aí. Então, assim, a gente tinha lá um pórtico composto aí por 3 barras, onde a primeira barra vertical tinha 3 metros de altura, a barra horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 8. Acho que não está aparecendo. Ah, Acho vocês não que estão vendo? Tá, então não. peraí. Tá. Aqui eu vou compartilhar toda a minha tela 2. Agora sim? Estão vendo? Agora sim. Tá. Então, eu tô lançando aqui a estrutura, tá, pessoal, no F2, tá? Então, eu lancei aqui a minha barrinha 3 metros na vertical, 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 metros na horizontal e depois mais 3 metros, tá? Bom, beleza. Já vou introduzir o carregamento, tá? Então, vou lançar aí a minha carga de número 1, que é uma carga de 50 kN na horizontal, aqui nesse ponto. E vou lançar as condições de contorno, né? Então, eu tenho um apoio de segunda ordem no ponto A e um apoio de primeira ordem no ponto B. Tá aí, tá? Bom, e aí o que está faltando, pessoal? Deixa eu colocar aqui lado a lado para que vocês consigam ver também o modelinho. Peraí. Fica melhor. Bom, e aí o que a gente tem de informações nesse problema, né? Além da geometria e dos carregamentos que a gente já lançou. A gente tem essa informação, né? Que o valor de E vezes I vale 2 vezes 10 na 5 quilonewton metro quadrado. Bom, como é que eu vou lançar isso no F2, né? No F2 eu tenho como lançar aqui nesse ícone os valores de módulo de elasticidade e aqui nesse ícone eu consigo lançar o valor do momento de inércia, mas eu não tenho nenhuma ferramenta, né, que me possibilite o lançamento dessas informações, do valor direto de E vezes I. Então, o que eu vou fazer? Vou imaginar aí a criação de um material e de uma seção transversal, de modo que a multiplicação do módulo de elasticidade desse material com o momento de inércia da seção resulte nesse valor de 2 vezes 10 na 5. Tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Deixa eu puxar aqui um PowerPoint para conseguir mostrar para vocês.
compartilhar agora meu PowerPoint para conseguir desenhar e mostrar para vocês. Tá? Então, o que a gente tem aqui? A gente tem a informação de que a rigidez E vezes I vale 2 vezes 10 na 5 quilonewton metro quadrado. Então, o que eu posso dizer? Né? Eu posso dizer, por exemplo, que o meu módulo de elasticidade vale 2 vezes 10 na 5 quilonewton por metro quadrado e que meu momento de inércia da seção, por exemplo, vale 1 metro na quarta, de forma que E vezes I seja 2 vezes 10 na 5 quilonewton por metro quadrado, vezes 1 metro na quarta, e, portanto, né, essa multiplicação seja igual a 2 vezes 10 na 5 quilonewton vezes metro quadrado. Ai, a minha canetinha está sem bateria. Então, vou com o mouse mesmo. Quilonewton por metro quadrado, tá? Então, o que eu fiz? Coloquei aqui um material qualquer e um momento de inércia qualquer, de forma que a multiplicação desses valores me dê, né, justamente a rigidez que eu tenho, né, que eu calculei a minha peça analiticamente e que eu vou, né, fornecer informações lá no F2 para estar com os parâmetros equivalentes, tá? Então, assim, o módulo de elasticidade eu consigo lançar diretamente lá no F2, né? Eu tenho aquele iconezinho lá que me permite o lançamento direto desse módulo de elasticidade igual a 2 vezes 10 na 5. O momento de inércia, eu não consigo lançar o momento de inércia diretamente, eu tenho que lançar uma seção. Então, o que eu vou fazer? Vou propor, de repente, uma seção. Ai, desculpa que eu tô com o mouse. Deixa eu ver se eu consigo fazer melhor com a mão. Peraí. Então, vou propor, de repente, uma seção retangular lá para a minha viga, de base B e altura H, de modo que, para eu calcular o momento de inércia dessa seção, eu sei que vale base vezes a altura elevado ao cubo dividido por 12, certo? E aí, os valores, né, da base e da altura dessa seção têm que ser tais que o meu momento de inércia resulte no 1 metro na quarta, tá? Como é que eu posso fazer isso? Posso substituir aqui os meus valores, né? Posso dizer, por exemplo, que o momento de inércia, que é 1, tem que ser igual a base vezes altura ao cubo dividido por 12, por 12. Por 12. E daí, isolando, né, a gente sabe que base vezes altura ao cubo tem que ser igual a 12. Né? Então, aqui eu posso propor qualquer geometria de base, né, e consigo chegar no valor da altura resultante, tá? Então, aqui eu vou propor uma altura, tá? Vou dizer que essa minha... Deixa eu apagar aqui. Vou dizer que essa minha altura dessa viga tem lá uma altura, deixa eu ver, até coloquei aqui um valor, 2 metros, tá? 2 metros de altura tem essa minha viga, uma super viga, tá? E aí, a minha base vai ficar como incógnita, tá? Então, teoricamente, se eu souber o valor da altura, né, eu tenho como descobrir o valor da base, porque eu tenho a igualdade aqui, né, a partir do valor do momento de inércia. Então, aqui como é que ficaria? Deixa eu passar tudo isso aqui para cima para caber. Aqui como é que ficaria, então, né? Então, a gente tem que
a base vezes a altura, que é 2 aqui, que eu chutei uma altura qualquer, 2 metros. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, né? É igual a 12. E que, portanto, a minha base vai ser igual a 12 dividido por 8 metros. Isso dá 12, 12 dividido por 8, 1,5. Exatamente. 1,5 metros, tá? Então, o que acontece? Deixa eu apagar aqui. Se eu tiver uma seção transversal lá no meu pórtico, de seção retangular, altura 2 e base 1,5, eu vou ter um momento de inércia igual a 1. Se para esse pórtico eu imaginar um material aí de 2 vezes 10 na 5 kN por metro quadrado, né, de módulo de elasticidade, né, quando eu multiplicar esses dois parâmetros, eu vou chegar nos valores, né, propostos pelo exemplo. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar esses parâmetros lá no F-Tool para verificar a minha questão. Tá? Então, vamos fazer isso juntos. Até aí, alguma dúvida, pessoal? Nenhuma, Sora. Não? Então tá. Então, assim, vamos lá. Agora compartilhar a outra tela. Então, tá aqui, né? Aqui está o nosso exemplo. Vamos colocar lá os parâmetros, tá? Então, vou começar pelo módulo de elasticidade. Só que a gente está trabalhando tudo com quilonewton metro, né? Então, eu vou colocar aqui as minhas unidades, todas elas, ó, em quilonewton metro. Ok. Então, vou criar agora um material, né, onde o módulo de elasticidade do meu material vale quanto que a gente viu, né? 2 vezes 10 na 5 kN por metro quadrado. Vou aplicar em todas as barras, tá? E também vou gerar minha seção transversal. A seção transversal vai ser uma seção retangular, conforme eu defini, de base, o que a gente calculou? 1,5, e a altura de 2 metros. 2 metros. Tá? Isso resulta, olha lá, um momento de inércia de 1 metro na quarta, né? Então, tá ok, tá conforme a nossa ideia inicial. Vou aplicar em todas as barras. E agora, antes de rodar, vou salvar aqui o meu problema. Salvar como a aula 4 aqui de hiper. Ok, tá? E vamos ver, então, vamos ver os deslocamentos dessa estrutura, né? Vamos conferir o deslocamento horizontal lá no ponto D. Olha lá, deslocamento horizontal, 7,87 vezes 10 na menos 3 metros, né? Vamos ver ali o valor, está em milímetros, tá? Então, só vou transformar essa unidade para milímetro aqui, espera aí. Milímetro, para facilitar. Aí. Ó, então, mudei a unidade lá do deslocamento para milímetro, né? Então, olha lá, no ponto D, meu deslocamento horizontal, 7,88 milímetros, de acordo com o gabarito, tá? Então, assim, sempre quando vocês não tiverem essas informações, né, que seção que é, que módulo de elasticidade que é, vocês podem criar qualquer valor, tá? Qualquer valor mesmo. Ah, então isso é algo imaginário, nem existe um material com esse módulo, né? É muito difícil a gente ter uma seção, por exemplo, que nem a gente criou de base 1,5 e altura 2 metros, né? Então, isso foi criado simplesmente para facilitar ali a nossa conferência, né? E verificar se o deslocamento calculado está correto, faz sentido ou não, tá? Então, sempre, sempre, sempre vocês podem utilizar desse recurso para fazer a conferência lá no F-Tool, certo? Dúvidas, pessoal, Certo. até aí? Para mim, não. Tranquilo? Então, tá. Bom, então isso era uma questão aí que veio por e-mail, pessoal. Então, fica esclarecido, né? E até sugiro, né, utilizarem bastante o F-Tool para auxiliar vocês lá na resolução dos problemas. Tá?
Ok. Bom, então, pessoal, agora, né, seguindo a nossa aula, tá? Então, isso aqui era um material que eu tinha deixado para vocês na semana passada. Depois a gente pode, no final da aula, abrir para as dúvidas, tá? Bom, o que eu preparei para esta semana, pessoal? Deixa eu ir lá para a semana atual. Então, para essa semana, pessoal, é a nossa última semana antes da atividade avaliativa, tá? Então, de novo, abrindo o nosso cronograma. Nessa semana, então, finalizamos o conteúdo da área 1, né, que é o PTV aplicado em treliças, e aí semana que vem será a nossa avaliação, tá? Depois eu vou falar, então, sobre a avaliação. Primeiro eu vou colocar o conteúdo novo dessa semana e depois a gente comenta aí a forma que se dará a atividade avaliativa, tá? Então, assim, pessoal, primeiro que a partir dessa semana, as turmas de quarta e as turmas de quinta vão ficar por algumas semanas desencontradas, tá? Porque amanhã, quinta-feira, é feriado na PUC, né? De quinta-feira santa, então eu não terei a aula da disciplina de quinta, mas alguns dias na sequência a gente tem um feriado na quarta também. Deixa eu ver que dia que é. É Tiradentes, ó, 21 de abril a gente vai ter feriado de Tiradentes e depois vai igualar novamente as datas, né, as semanas das duas turmas, tá? Então, agora prestem atenção que a cada semana a gente vai ter as atividades da turma de quarta e da turma de quinta-feira até 21 de abril, tá? Então, essa semana só a turma de quarta tem atividade, a turma de quinta tem feriado nessa semana, tá? Bom, e aí, pessoal, né? O que a gente tem aí para ver ainda essa semana? Então, essa semana, pessoal, eu não tenho praticamente nenhum conteúdo novo, né? É de novo a sequência da aplicação do princípio dos trabalhos virtuais. A única diferença é que agora o princípio dos trabalhos virtuais vai ser aplicado para as treliças e não para as vigas e pórticos, como a gente viu até agora. O que muda, né, basicamente, quando eu calculo deslocamentos em barras de vigas, barras de pórticos ou barras de treliça? Bom, lá nas barras de vigas e de pórticos, o que a gente viu, né? Que basicamente o comportamento daquelas barras, né, caso a gente não tenha uma seção transversal muito alta, né, com uma altura muito alta em relação ao vão a ser vencido, né, se a gente tem condições normais aí de seções transversais, a maior parte dos deslocamentos é causado pelo efeito da flexão, né? São estruturas predominantemente submetidas à flexão e, portanto, a flecha, né, o deslocamento que ocorre nessa estrutura tem praticamente todo dependente aí do efeito da flexão. E aí, por esse motivo, né, a gente conseguia, né, quando a gente chegava lá na equação de equilíbrio de energia das forças externas e das forças internas atuantes sobre a estrutura, a gente chegava à conclusão que a contribuição para os deslocamentos do esforço cortante e do esforço normal para aquele tipo de estrutura era muito baixa, era quase nula, né? E, consequentemente, a gente conseguia igualar o trabalho executado pelas forças externas com o trabalho executado somente pela influência dos momentos fletores. Bom, agora, se a gente pensar no cálculo aí de uma treliça isostática, por que a gente não pode continuar com essa mesma consideração, né? Então, basicamente, pessoal, porque como é que é o comportamento de uma treliça? A treliça ela não trabalha a flexão, ela não trabalha o cisalhamento. E sim, o único tipo de esforço que vai estar atuante numa barra de treliça é o esforço de tração ou compressão, ou seja, o esforço normal, né? A incidência do esforço normal. Bom, nesses casos, o que a gente vai fazer, né? Para uma barra de treliça submetida, então, somente ao esforço normal, significa que a igualdade aqui da minha equação também pode ser simplificada, só que agora
o deslocamento, então, vai ser totalmente produzido pelo esforço normal, devido à influência do esforço normal, né? Então, para o caso da treliça, a influência do cortante do momento fletor é zero, porque não existe esse tipo de esforço atuando nesse sistema, né? O cortante é sempre zero e o momento é sempre zero numa barra de treliça, tá? Então, no caso da treliça, o único ponto que a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção, né? Lembrando aí do conceito da teoria do PTV, é que todo o deslocamento é provocado devido ao esforço normal, tá? Então, simplificando aquela nossa equação original, a gente pode dizer que os deslocamentos vale a integral da multiplicação do esforço normal da estrutura real e da estrutura virtual, dividido pela rigidez axial da barra. E aqui um detalhe bem importante, né, pessoal? Enquanto a flexão, a rigidez da flexão era dada por E vezes I, né, já que o momento de inércia ele corresponde à facilidade ou à dificuldade da seção transversal girar em torno da linha neutra, né? A rigidez ao esforço de tração ou de compressão é dado pelo tamanho da minha seção transversal, né? Ou seja, quanto maior a área da minha seção transversal, maior vai ser a rigidez ao alongamento ou ao encurtamento dessa barra, tá? Então, o detalhe é que a rigidez ao esforço axial é dado pela multiplicação de E vezes a área da seção transversal, tá? Bom, então isso, pessoal, a gente teria que fazer para todas as barras da treliça, tá? Independente se a carga tivesse aplicado só em um ponto, e independente se eu quisesse saber o deslocamento somente em um nó, tá? Para a gente chegar no deslocamento final, eu teria que levar em consideração o comportamento de todo o conjunto de barras. Beleza. Bom, mas o que acontece? Para simplificar ainda mais essa equação, para a gente não precisar calcular a integral toda vez, né? Para o caso específico das barras de treliça, o que a gente tem? A gente tem uma condição especial, né? Além da gente ter somente esforço normal atuando na barra, o valor desse esforço normal ele é constante ao longo desse comprimento de barra, ou seja, o esforço normal no início e no final dessa barra é constante, não varia, tá? E até por isso a gente nem faz o diagrama, né, de esforço normal sobre barras de treliça. A gente simplesmente coloca o valor do esforço, né, em cima de cada uma das barras, porque a gente já sabe que a característica das barras de treliça é possuir aí valor constante. Então, com essa informação, a gente já sabe que esses valores de N e N barra vão ser constantes, não vão depender do comprimento, não vão variar, não vão ser lineares, não vão ser parabólicos, né, nem nada disso, vão ser sempre valores constantes ao longo do comprimento. Então, diante disso, né, uma constante vezes outra constante me dá um valor de uma terceira constante, onde quanto é que vale a integral de um valor constante, pessoal? Quanto é que vale a integral de 10, a integral de 5, a integral de 100, a integral de 70, né? A integral de uma constante sempre vai ser a constante vezes a variável, né? Então, no caso aqui, a variável é o comprimento da minha barra. Então, a integral de n vezes n vai ser n vezes n barra vezes x. X seria o comprimento de cada uma, o comprimento, né, dessa barra, onde, né, esse valor seria válido no domínio de 0 até L, né? Então, x, né, o valor do esforço normal, é válido para um x entre 0, início da barra, até L, final, comprimento final da barra, tá? Então, a gente pode dizer que o deslocamento é dado pela multiplicação, né, pela integral de n vezes n barra, que se transforma, então, nessa aplicação, onde para a gente finalizar o cálculo dessa integral, a gente precisa ainda substituir esses domínios de validade aqui da integral. Então, como é que a gente substituiria isso? Né? Seria n vezes n barra vezes L, né? X agora vale L, menos
N vezes N barra vezes zero, tá? Então, na verdade, né, N vezes N barra vezes zero dá zero e, consequentemente, né, o valor, a resolução dessa integral vale N vezes N barra vezes o comprimento L, tá? Então, assim, a gente consegue simplificar bastante aquela nossa equação original e dizer que o meu deslocamento final em qualquer ponto de uma treliça vale a soma da multiplicação dos esforços normais da estrutura real e virtual de todas as barras multiplicado pelo comprimento de cada uma das barras dividido pela rigidez axial dessas barras, tá? Então, o izinho indica que a gente tem aí um somatório que vai considerar o comportamento de todas as barras que formam a treliça para calcular esse deslocamento pontual, esse deslocamento nodal, certo? Então, assim, nesse sentido, qual que é o roteirinho de cálculo, né, para a resolução de uma estrutura treliçada? O mesmo roteiro que a gente seguiu até agora, né? Calcular os esforços normais da estrutura real, né, da estrutura da treliça que é apresentada, calcular os esforços normais da estrutura virtual. A estrutura virtual vai ser formada pela mesma geometria de treliça da estrutura real, porém com uma carga aplicada no ponto e na direção que eu quero descobrir esses deslocamentos, né? E, por fim, tendo os valores dos esforços normais de todas as barras da estrutura real e da estrutura virtual, a gente consegue aplicar a nossa equação simplificada do PTV para treliças e chegar nesse valor final, tá? Então, basicamente, o que a gente vai ver nessa aula? Uma revisão de como que a gente acha, né, esses esforços normais, né, que tem, vocês aprenderam lá em resistência dos materiais 1, podem até pegar aí o material para revisar esses conceitos, mas eu sei que o Franco, aqui na PUC, ele apresenta dois métodos, né, para resolução desses esforços normais, que é o método dos nós e o método de Ritter, né, ou o método das seções aplicado a treliças, tá? Aqui, na videoaula, eu revisei o que eu costumo mais usar, que é o método dos nós, tá, pessoal? Então, assim, eu vou resolver a estrutura real, né, achar as forças internas através do método dos nós, tá? Então, vou fazer uma revisão com vocês ao longo da videoaula, tá? Mas se vocês estão mais acostumados a resolver por Ritter, né, ou pelas seções, não tem problema, tá? Podem resolver da forma como vocês aprenderam, como estão mais acostumados, mais habituados, tá? Aqui eu simplesmente apresentei a minha metodologia mais como uma revisão, mas vocês ficam à vontade, né? Isso já é conteúdo dado, vocês de repente aprenderam de uma outra forma, então usem o que vocês estão mais acostumados para não se atrapalharem, tá? Bom, então aqui eu fiz essa revisão, né? Calculei aí a estrutura real, calculei a estrutura virtual, obtive os esforços internos, né? Ou seja, as forças de cada uma das barras, e no final, né, pelo somatório dos esforços normais multiplicados, né, da estrutura real e virtual pelo comprimento de cada barra, né, somando tudo isso das 6 barras, cheguei no deslocamento final, que o que era pedido era o deslocamento vertical no ponto E. Tá? Então, deslocamento vertical no ponto E com base nesses carregamentos. Tá? Então, a estrutura real foi a estrutura tal qual foi dada, e a estrutura virtual foi a estrutura com a geometria semelhante, porém com a carga pontual vertical unitária aplicada no ponto E, né, que é o nó que eu desejava descobrir o deslocamento. Tá? Então, assim, fica esse exemplo aí para vocês treinarem, tá? Na aula de hoje. Esse exemplo está em videoaula, tá? Então, todas essas videoaulas 7A, 7B e 7C tratam da resolução desse exemplo de treliça, certo? E aí, pessoal, na sequência, o que eu deixei? Bom, primeiro que vocês podem fazer aquele último exercício da lista da área 1 de hiperestática, que eu tinha deixado na semana passada e que eu pedi para vocês ainda não resolverem, lembram? Que era essa aqui, ó, lista área 1
lá da semana 4. Então, na lista área 1, ficou faltando a questão 5, né? Então, vocês podem resolver essa questão 5 e também conferir no F2, tá? E, além disso, deixei alguns exercícios propostos, né? Seriam exercícios de revisão para a nossa atividade avaliativa da semana que vem, tá? Então, deixa eu abrir aqui para vocês, são 2 exercícios, tá? Então, a questão 1 é um pórtico, só que um pórtico com uma geometria um pouquinho diferenciada, né? Justamente para treinar vocês essa questão do traçado dos diagramas, né? De estruturas isostáticas, para vocês relembrarem, para conseguirem resolver em qualquer geometria, né? Então, coloquei aqui um pórtico para resolução por método das tabelas e determinação do deslocamento angular lá no ponto D. E na sequência, de novo, né, para treinar a resolução das treliças, coloquei aqui um segundo exercício proposto, né, de treliças, onde vocês devem determinar o deslocamento vertical no ponto C, tá? Esses exercícios, pessoal, de novo, eles não têm a resolução e nem os resultados, tá? Seria uma provinha para vocês de teste antes da atividade avaliativa. Mas recomendo fortemente que, após fazerem, né, para treino, conferir esses valores com o F2, né? Vocês já estão craques aí de como que a gente faz o lançamento de estruturas das mais diversas formas no F2, então utilizem esse recurso a favor de vocês, né? E não deixem aí de não errem, né? Coisas assim simples, né? Que com uma simples conferência a gente consegue verificar aí o nosso erro, tá? Então, esses 2 seria para vocês treinarem e depois conferirem aí com o F2, tá? Pessoal, até aqui alguma dúvida? Acho que não, Sora. Tudo tranquilo? Bom, então, assim, para finalizar, pessoal, eu queria combinar com vocês. Deixa eu ver o que tem aqui no chat. Sem dúvida, então tá bom. Queria combinar com vocês como que vai se dar a atividade avaliativa da semana que vem, tá? Então, assim, a gente já conversou um pouquinho lá na primeira semana de aula, né? Eu, inclusive, eu pontuei cada um desses itens, eu não vou repetir, eles estão descritos aqui no cronograma, né? Tudo que a gente tem que tomar cuidado e prestar atenção na hora da entrega da atividade avaliativa, tá? E se tiverem dúvidas em relação a algum aspecto, podem assistir aquela videoaula 1 ou então entrar em contato comigo que a gente vê os problemas, tá? Mas assim, primeiro, ao entregar a atividade avaliativa, pessoal, façam um checklist, vejam se todos esses itens estão sendo atendidos, né? A questão de organização da atividade de vocês, a questão da clareza, se está clara a leitura, se a gente consegue visualizar a resolução das questões, se elas estão organizadas em ordem, se na hora de carregar no Moodle vocês carregaram o arquivo, né? Todas essas questões bem importantes para vocês não perderem pontos em relação a isso, tá? E aí, sobre o tempo, né, de avaliação, já vamos combinar na aula de hoje como vai ser, tá? Eu vou deixar tudo isso registrado também lá no Moodle, mas para vocês já se prepararem para a semana que vem. Então, na semana que vem, pessoal, nós não vamos ter aula, não vamos ter encontro síncrono, tá? Então, não precisam nem entrar ali no link, né? Que a gente não vai ter encontro síncrono. Nosso próximo encontro síncrono é no dia 14 de abril, tá? Então, na semana que vem, né, no dia 7/4, às 19h15, né, que é o início da nossa aula, o que eu vou fazer? Eu vou liberar lá no Moodle a atividade avaliativa. Vou disponibilizar aqui, tá? Bem no início, na semana 6, vou disponibilizar os links com as atividades. No caso, vocês vão ser a turma 4, semana que vem vai ter só uma atividade avaliativa que vai ser da turma de vocês.
tá? Então, vai ter o link já com a sala de entrega no Moodle e se vocês entrarem lá no link, vocês conseguem fazer o download da atividade avaliativa, tá? Bom, aí vamos combinar o seguinte já na aula de hoje, tá? Essa atividade avaliativa eu vou deixar, ao invés de 24 horas, que é o que eu tinha conversado com vocês lá na primeira semana, eu vou deixar 48 horas para vocês resolverem essa atividade, tá? Então, a disponibilização no Moodle vai ser no dia 7/4, às 19h15, e a data de entrega seria até o dia 9/4, às 19h15, tá? Então, 48 horas a partir do horário de disponibilização no Moodle, tá? E a entrega, então, na mesma sala de aula, né? Não me mandem por e-mail que eu não vou receber, tá? Me entreguem por ali. E aí, aquelas questões de atraso, né? Ficam valendo a partir das 48 horas, certo? Tá? Então, acho que era isso, pessoal, que eu queria comentar com vocês, né? Para a gente já combinar essas questões da entrega da semana que vem, tá? Façam uma prova com calma, tem tempo, tá? Essa prova vai ser para vocês resolverem durante as 4 horas ali de duração da nossa aula. Eu estou dando esse período a mais como extra para vocês, tá? Então, façam com calma, prestem bastante atenção, não vão errar bobagem, tá? Durante essas 48 horas, eu não vou atender dúvidas, mas antes disso e depois eu respondo e-mail, a gente pode ver as principais questões, tá? Então, não deixem para o dia 7, resolvam antes tudo que vocês têm aí pendente, para não surgirem as dúvidas no dia da avaliação, tá? E como conselho, pessoal, tentem deixar tudo em dia, não vão querer estudar o conteúdo lá no dia 7, ver as videoaulas lá no dia 7. Já se organizem para estar com todo o conteúdo em dia até lá, né? Para que vocês façam a prova aí com mais tranquilidade. Certo? Pessoal, acho que era isso que eu tinha para passar para vocês. Então, antes de deixar vocês assistirem as videoaulas, não sei se ficou alguma dúvida, se está tudo claro, se vocês querem aproveitar esse tempinho para esclarecer alguma questão, se está tudo certo. Tudo certo. Então, tá, pessoal. Então, assim, de qualquer forma, eu fico à disposição, tá? Fico à disposição por e-mail. Qualquer dúvida a gente conversa, a gente entra em contato. Se não, uma boa semana, bons estudos. Semana que vem não nos vemos, né? Mas voltamos a nos encontrar aqui nos encontros síncronos no dia 14 de abril. Tá ok? Então tá, pessoal. Tchau, tchau, então. Até mais. Tchau, boa noite, bom feriado. Boa noite. Tchau, tchau. Obrigada. Bom feriado, boa Páscoa para todos. Obrigado, igualmente. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima. Até mais. Boa Páscoa. Até mais. Obrigada.